Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai continuar falando sobre programação orientada a objeto. Bem, nessa aula nós vamos só aprender sobre decoradores. E o que são decoradores, Jéssica? Decorador, gente, é uma forma de você poder modificar o comportamento de uma função ou de um método em Python. Pensa assim, decoradores, eles são como uma construção poderosa que vai nos permitir adicionar uma funcionalidade a nossas funções e os nossos métodos sem modificar o código diretamente. Então, você vai poder modificar lá o funcionamento da sua função ou do seu método sem modificar o código que aquela função ela faz ou aquele método faz, tá bom? Então, em Python, decoradores são funções que recebem outra função como argumento e retornam uma nova função com funcionalidade adicional, tá? Então, pensa assim, quando eu falar sobre decoradores, eu estou falando de uma função que vai receber uma outra função como argumento e vai retornar uma nova função com uma funcionalidade adicionais, entendeu? Então, eu vou ter uma função que chama outra função e isso vai me retornar uma função com uma funcionalidade adicionais. Bora lá, pensa comigo. Eu tenho um sanduíche, ok? Eu tenho uma função que tem um sanduíche. E eu quero usar decoradores nele. Eu quero adicionar elementos para dentro desse meu sanduíche. Por exemplo, eu quero adicionar o alface e o queijo ao nosso sanduíche. Como eu posso fazer? Utilizando decoradores, tá bom? Então, acredito que esse seja um exemplo muito simples para você entender realmente como funciona um decorador. Então, bora lá. Vou criar aqui um arquivo chamado main. E o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou criar a minha função básica, ok? Que vai ser o quê? O que vai me fazer um sanduíche. Então, eu vou chegar aqui e vou criar a função fazer sanduíche. E aí, eu vou retornar aqui sanduíche básico. Esse é o básico do meu sanduíche, tá? Agora, eu vou criar decoradores para essa minha função, ok? Então, eu vou criar aqui dois decoradores. Um para adicionar o alface e outro para adicionar o queijo. Por que eu não falei que decoradores é uma construção poderosa para a gente poder adicionar funcionalidade a nossas funções e métodos sem modificar o código diretamente? Então, eu não quero modificar diretamente o código dessa minha função. Então, eu quero criar decoradores que vai adicionar funcionalidade a essa função, tá bom? Então, eu vou chegar aqui, vou criar aqui uma função, adicionar alface. Que eu vou receber quem? A função. E aí, eu vou embrulhar, vou chamar uma função aqui chamada embrulhar, que vai retornar o quê? Vai retornar a minha função. Então, vai retornar o quê? Ó, sanduíche básico mais com alface. E aqui eu retorno a minha função. Então, eu tenho uma função dentro de outra função, tá? Isso aqui a gente já aprendeu nas nossas aulas de Python. Então, isso aqui nada é novo, ok? Só vai ser novo aqui para nós o decorador. O próximo que eu quero criar é o queijo. Então, eu vou chamar aqui minha função, vou receber minha função, vou embrulhar, então vou retornar o que tem dentro da minha função, mais com queijo. Tá. Isso aqui, tudo bem. Isso aqui eu acredito que fica muito simples de vocês entenderem. Como eu vou como é que eu vou aplicar o meu decorador, ok? O que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá? Ó, você tem que passar na ordem que você quer que as coisas aconteçam, tá?
Primeiro eu quero adicionar o alface. Depois eu quero... Vamos lá, primeiro eu vou colocar aqui com o alface. O que ele vai fazer? Eu vou vir aqui, fazer um print e vou chamar aqui minha função sanduíche. Quando eu chamar minha função sanduíche, ele vai também chamar quem? A outra função, que vai o quê? Acrescentar funcionalidade à minha função. Então, vai ficar o quê? Vai vir aqui e vai chamar o alface. Então, vai ficar sanduíche básico, porque eu estou aqui retornando o que essa minha função aqui ela retorna. O que ela me retorna? Sanduíche básico. E vou passar mais o que? Com alface. Então, vai ser imprimido aqui sanduíche básico com alface. Se eu não passar aqui os parênteses, né? Não tem como chamar a função. Pronto, aqui, ó, sanduíche básico com alface. Vamos lá. Não vou passar o decorador. Vou chamar, primeiro vai vir aqui, ó, sanduíche básico. Chamei o decorador adicionar alface. Sanduíche básico com alface. Vou agora chamar adicionar o queijo. Vai ficar como sanduíche básico com alface com queijo. Então, bora lá, gente. Essa função aqui, ela retorna o sanduíche básico, tá? O decorador aqui, ó, adicionar queijo, este decorador, ele pega a função original, ok? Que é fazer sanduíche, adiciona a palavra aqui, ó. Ele pega a função original, que retorna sanduíche básico, adiciona a palavra com queijo, e aí, isso nós vamos ter o quê? No nosso resultado final lá, ok? O que vai ser retornado lá na função modificada. Então, ele vai modificar a nossa função. Então, no lugar da nossa função retornar sanduíche básico, vai retornar sanduíche básico com alface, depois com queijo. Porque a ordem aqui tem tudo a ver, tá, gente? Ele vai fazer na ordem. Então, quando nós usamos aqui adicionar queijo e adicionar alface, né, antes da nossa função fazer sanduíche, nós estamos o quê? Aplicando os decoradores à nossa função. Então, só lembrando, gente, aqui que a ordem dos decoradores, eles importam, tá? Então, no nosso exemplo aqui, primeiro, ele vai adicionar o alface, depois ele adiciona o queijo, tá? Então, acredito que vocês tenham conseguido entender, ok? Como é que funciona um decorador. Pensa só assim, você tem o sanduíche, que é a função original que queremos modificar. Então, você tem a função que você quer modificar. Os ingredientes extras, elas são as funcionalidades extras que queremos adicionar, como o queijo e o alface, tá? E os decoradores são as funções especiais que adicionam esses ingredientes aos nossos sanduíches sem alterar a receita original. Então, a nossa receita original é o sanduíche básico, mas nós podemos adicionar ingrediente extra sem modificar nossa receita original, que é o nosso código original, tá bom? Então, nós temos o nosso código original, sem modificar ele, nós podemos adicionar mais conteúdo, mais elementos para ele, ok? Então, acho que esse é um exemplo muito simples, porque dá para a gente realmente ver como a gente pode criar funções e utilizar essas funções como decoradores para a nossa função. Que é só a gente quer passar a nossa função para dentro de outra função e adicionar o que queremos a essa função e decorar eles, chamar os decoradores da nossa função em cima da nossa função, tá? Então, muito obrigada, pessoal. Nós já estamos terminando as nossas aulas, pelo menos assim, o conceito, né? De programação orientada a objeto. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre métodos estáticos e métodos de classe. E nos vemos na próxima aula. Até mais!